Boa noite, queridos irmãos. Graça e paz. Que Deus abençoe a vida de vocês e cada um que se achega ao trono da graça do Senhor para louvar, bendizer e engrandecer o nome do nosso Deus. A palavra do Senhor, no Salmo 50, versos 1 e 2, nos fala sobre a essência do caráter divino e sobre como nós devemos reconhecê-lo no seu resplendor. Fala o poderoso, o Senhor Deus, e chama a terra desde o levante até o poente. Desde Sião, excelência de formosura, resplandece Deus. Com certeza, estamos aqui reunidos nesta noite para louvar, bendizer e engrandecer esse Deus maravilhoso. E assim, na sua presença, sermos abençoados pelo seu amor, pela sua misericórdia, pela sua bondade. Oremos. Querido Deus, nós te agradecemos, Senhor, porque tu resplandeces a tua fidelidade para com aqueles que são teus, aqueles comprados pelo sangue do Senhor Jesus Cristo, como diz a tua palavra. A tua palavra nos ensina, Senhor, que tu és poderoso sobre toda a criação. Tu és poderoso desde, Senhor, o mais extremo do Oriente até o mais próximo do Ocidente de nós, que nós tenhamos a consciência que tu és o nosso Deus. Portanto, ó Senhor, sê conosco. Abençoa a tua igreja nesse momento de adoração, nesse momento de culto, que possamos bendizer, exaltar e engrandecer a tua pessoa pelo que tu és, pelo que tu fazes nas nossas vidas, em nome do Senhor Jesus. Amém. Louvemos ao Senhor com o hino 18, com alegria do nosso coração, adorando aos Deus dos antigos, aquele cuja forte mão guia a sua igreja através da história. Louvemos ao Senhor. Deus dos antigos, cuja forte mão rege e sustém os astros na amplidão, o soberano excelso Criador, com gratidão cantamos teu louvor. Desde o passado foste nossa luz, sol que até hoje com fulgor reluz, ser nosso esteio, guia e proteção. Tua palavra, lei e direção. Da guerra atroz, do crime assolação, dos tempos maus de um mundo em confusão, seja teu braço nosso defensor, nós confiamos sempre em ti, Senhor. Teu povo, ó Deus, assiste em teu labor, no testemunho do teu grande amor. As nossas vidas vem fortalecer, para o teu nome sempre engrandecer. Amém. Bem-aventurado o homem cuja iniquidade é perdoada. Bem-aventurado o homem cujo
coração se aproxima de Deus. Sejamos conduzidos numa leitura da palavra do Senhor pelo nosso irmão diácono José Primo, no Salmo 32, de 1 a 7. A bem-aventurança de quem recebe o perdão. Salmos 32, de 1 a 7. Bem-aventurado aquele cuja iniquidade é perdoada, cujo pecado é coberto. Bem-aventurado o homem a quem o Senhor não atribui iniquidade, e em cujo espírito não há dolo. Enquanto calei, os meus pecados envelheceram os meus ossos, pelos meus constantes gemidos todo o dia, porque a tua mão pesava dia e noite sobre mim, e o meu vigor se tornou em sequidão de estio. Confessei-te o meu pecado, e a minha iniquidade não mais ocultei. Disse: confessarei ao Senhor as minhas transgressões, e tu perdoaste a iniquidade do meu pecado. Sendo assim, todo homem piedoso te farás súplicas, e em tempo de poder encontrar-te, com efeito, quando transbordarem muitas águas, não o atingirão. Tu és o meu esconderijo, tu me preserva da tribulação, e me cerca de alegres cantos de livramento. Nos quedando aos pés do Senhor, cantemos o hino 67, Coração Quebrantado, e em seguida sejamos conduzidos numa oração de confissão de pecados pelo nosso irmão diácono José Primo. Sonda-me, ó Deus, pois vês meu coração. Prova-me, ó Pai, te peço em oração, de todo mal. Liberta-me, Senhor, até da transgressão que oculta for. Vem me lavar dos vis pecados meus, conforme prometeste, meu bom Deus. Faze-me arder e consumir de amor, pois quero te magnificar, Senhor. Todo meu ser não considero meu, quero gastá-lo no serviço teu.
podes dominar, pois tu, Senhor, vieste vigorar. Lá do alto céu, o avivamento vem, e que comece em mim, seguindo além o teu poder, as bênçãos teu favor, concede aos que são teus, ó Pai de amor. Amém. Senhor nosso Deus, nesse momento, Senhor, entramos na Tua presença, meu Pai, e queremos Te pedir, Senhor, perdão pelos nossos pecados. Nesse momento, Pai, nós entregamos as nossas vidas, ó Pai, diante do Teu altar, e queremos Te pedir, ó Deus, a Tua misericórdia, ó Deus, para conosco, porque, ó Deus, pecamos constantemente, ó Deus, contra a Tua palavra. Reconhecemos, ó Deus, a nossa pequenez diante de um Deus tão grande, diante de um Deus, ó Deus, que tudo pode. Mas, ó Pai, estamos aqui, ó Pai, nesse momento, rogando ao Senhor que o Senhor nos perdoe. Ó Pai, tenha misericórdia, Senhor Deus, das nossas vidas, ó Pai, porque tudo que nós fazemos, Senhor, é sempre, ó Pai, aquilo que não te agrada. Mas sabemos, ó Deus, que o Senhor é um Deus misericordioso. E em nome de Jesus, ó Pai, nós te pedimos perdão pelos nossos pecados mais uma vez. Senhor, tenha misericórdia, ó Pai, das nossas vidas, Senhor. Nesse momento, ó Deus, também quero te pedir, ó Deus, em favor dos nossos irmãos, ó Pai, da igreja. Quantos, ó Deus, está passando por um momento, ó Pai, de enfermidade. Queremos te pedir, ó Deus, também que o Senhor esteja abençoando, ó Pai, a cada um. Que o Senhor, Deus, venha curá-los. Que o Senhor, Deus, venha dar uma resposta, ó Deus, para cada uma dessas pessoas, ó Pai. Rogo por cada irmão, ó Deus, que está, ó Deus, com o nome, Senhor Deus, colocado no boletim. Meu Deus, tenha misericórdia, Pai, da vida de cada um, ó Pai. Rogo também, ó Deus, pela vida, ó Pai, de cada família, ó Pai, da igreja representada. Que o Senhor esteja tendo misericórdia, ó Deus, da vida dos teus servos, Senhor Deus. Ó, meu Pai, tenha misericórdia, Senhor Deus. Que o Senhor, ó Pai, venha dar uma resposta, Senhor Deus. E que o Senhor, Deus, esteja curando essas pessoas, ó Pai. E que o teu nome, ó Deus, possa ser glorificado através da vida delas mais e mais, Senhor Deus. Meu Deus, são tantos os pedidos, são tantos, ó Deus, os casos, ó Deus, de enfermidade. Mas sabemos, ó Deus, que em nome do Senhor Jesus, há poder, ó Deus, no nome do Senhor Jesus. E sabemos, ó Deus, que o Senhor pode, ó Deus, curá-lo. O Senhor, ó Pai, abençoa cada um, ó Pai. Sabemos, ó Deus, que muitos passam por uma enfermidade física. Sabemos que muitos passam, ó Deus, por enfermidade da alma, ó Pai. Mas que o Senhor possa estar curando, ó Pai. Que o Senhor possa, ó Deus, estar dando um destino a essas pessoas, dando uma resposta a essas pessoas, ó Pai. Muito obrigado, Deus, por este momento. Que o Senhor nos conduza, ó Pai, a cada dia, ó Pai, com a Tua palavra. Que o Senhor possa estar abençoando, ó Deus, a Tua igreja. Que o Senhor possa, ó Deus, estar fazendo, ó Deus, que a Tua igreja, ó Pai, possa crescer mais e mais, ó Pai, tanto em número, como também, ó Deus, em espírito. Que o Senhor, Deus, esteja nos abençoando. Que o Senhor possa estar abençoando, ó Pai, a liderança da igreja. Ó Pai, abençoa os Teus servos, Senhor Deus. Cada dia, ó Deus, mais e mais. Obrigado por tudo, ó Senhor.
Em nome de Jesus, ó Deus, que oramos e agradecemos por tudo. Amém. Antes de passarmos aos louvores, exaltando ao Senhor com cânticos espirituais, sejamos conduzidos pelo diácono Davidson na leitura do Salmo 21, verso 13. Leitura bíblica, Salmo 21, verso 13. Exalta-te, Senhor, na tua força, nós cantaremos e louvaremos o teu poder. Amém.
pela fé, vivo pela fé no Senhor Jesus. Vivo pela fé, vivo pela fé, vivo pela fé no Senhor Jesus. Sem fé é impossível agradá-lo, sem fé ninguém encontra salvação. Por isso eu vivo pela fé, vivo pela fé, vivo pela fé no Senhor Jesus. Vivo pela fé, vivo pela fé, vivo pela fé no Senhor Jesus. Com fé, montanhas movem-se movidas, com fé, vitória tem em meu Senhor. Por isso eu vivo pela fé, vivo pela fé, vivo pela fé no Senhor Jesus. Vivo pela fé, vivo pela fé, vivo pela fé no Senhor Jesus. A minha fé e o meu amor estão firmados no Senhor. Vivo pela fé, vivo pela fé, vivo pela fé no Senhor Jesus. Vivo pela fé, vivo pela fé, vivo pela fé no Senhor Jesus. Oremos. Santo Deus e amado Pai, nosso coração se alegra, Senhor, de louvar e engrandecer o Teu nome. Que o Senhor venha se alegrar, Senhor, do culto que prestamos a Ti, Senhor. Que o Senhor venha se alegrar, Senhor, de todo o nosso louvor e de toda a adoração, Senhor, que acabamos de prestar. Que o Senhor venha estar abençoando a vida do reverendo Rogério na condução da Tua palavra. Que o Senhor fale através dele, Senhor, e que a Tua palavra venha de encontro aos nossos corações. Que possamos, meio que de forma remota, Senhor, estar com os nossos corações abertos, os nossos ouvidos, Senhor, atentos, para ouvir a Tua palavra e prestar todo o culto que é devido a Ti, Senhor. Aceite todo o nosso louvor, nós te pedimos, no nome de Cristo Jesus, o nosso Senhor. Amém. Saúde, amada igreja, com a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Depois de um período de adoração, contrição, louvor, agora vamos nos edificar na Palavra de Deus. Mês de outubro, mês da Reforma, abordamos alguns temas nos domingos anteriores: sola Escritura, solos Cristo, sola Gracia, e neste domingo, como é o último, não temos mais um domingo pela frente, então vamos abordar esses dois temas: sola Fide, sola Deo Gloria, ou seja, somente a fé, glória somente a Deus. E o texto para a nossa edificação encontra-se em Efésios, capítulo 3, versículos 14 ao 21, e no capítulo 4, os versos de 1 a 6. Farei esta leitura e os irmãos acompanham. Por esta causa me ponho de joelhos diante do Pai, de quem toma o nome toda a família, tanto no céu como sobre a terra, para que, segundo a riqueza da sua glória, vos conceda que sejais fortalecidos com poder, mediante o seu Espírito no homem interior, e assim habite Cristo no vosso coração pela fé, estando vós arraigados e alicerçados em amor, a fim de poderdes compreender com todos os santos qual é a largura e o comprimento e a altura e a profundidade, e conhecer o amor de Cristo, que excede todo o entendimento, para que sejais tomados de toda a plenitude de Deus. Ora, aquele que é poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo quanto pedimos ou pensamos, conforme o seu poder que opera em nós, a ele seja a glória na igreja e em Cristo Jesus, por todas as gerações, para todos sempre. Amém. E o capítulo 4, versos de 1 a 6, rogo-vos, pois, eu, o prisioneiro no Senhor, que andeis de modo digno da vocação a que fostes chamados, com toda a humildade e mansidão,
com longanimidade, suportando-vos uns aos outros em amor, esforçando-vos diligentemente por preservar a unidade do Espírito no vínculo da paz. Há somente um corpo e um Espírito, como também fostes chamados numa só esperança da vossa vocação. Há um só Senhor, uma só fé, um só batismo, um só Deus e Pai de todos, o qual é sobre todos, age por meio de todos e está em todos. Este é o texto, então, para a nossa edificação. Sola fide, soli Deo gloria, somente a fé, glória somente a Deus. Aspectos relevantes dessas afirmações. Poderemos, então, adentrar ao texto, dividido em 3 formas, em 3 momentos, e os versos 14 ao 17, primeiramente este texto, nós vamos tratá-lo de uma maneira mais específica, depois na sequência os versos 18 e 19, depois 20 e 21, englobando inclusive os 6 primeiros versículos do capítulo 4 que nós lemos. Então, os versos 14 ao 17, por esta causa me ponho de joelhos diante do Pai, de quem toma o nome toda a família, tanto no céu como sobre a terra, para que, segundo a riqueza da sua glória, vos conceda que sejais fortalecidos com poder, mediante o seu Espírito no homem interior, e assim habite Cristo no vosso coração pela fé, estando vós arraigados e alicerçados em amor. Somente a fé para a salvação, e tudo o que dela decorre, bênçãos espirituais e a vida eterna, especialmente. O destaque no verso 17, e assim habite Cristo no vosso coração pela fé, estando vós arraigados e alicerçados em amor. Notemos que a palavra fé, ela aparece nas epístolas de Paulo de uma forma bastante distinta. Ora, a fé é tratada como um instrumento para o qual nós fazemos as nossas realizações para a glória de Deus, nos esforçamos por trabalhar na seara, nos esforçamos por sermos achados diante de Deus aprovados, como obreiros do que não tem do que se envergonhar, ou seja, é um povo que trabalha, e não podemos trabalhar pelas nossas próprias forças. Nós olhamos o que tem a ser feito e nós empregamos a fé naquilo que realizamos, ou seja, as obras. As obras dos crentes são obras de fé, não no sentido de que sejamos irresponsáveis ao ponto de abandonarmos certos princípios em nome de uma fé. Isso não seria fé, seria crendice. O que faz o crédulo? Como a gente já viu alguns casos assim, inclusive dentro dos nossos próprios arraiais. Só vai lá, vende a casa, vende tudo, pega o dinheiro, pega a família e diz: você é missionário lá nos confins do mundo. Mas irmão, não, eu vou pela fé. Isso não é fé. Aí vai com a família, dá tudo errado, aí tem que a igreja mobilizar órgãos oficiais de Estado para poder trazer aquela família de volta, ou o que sobrou dela. Isso não é ato de fé. Isso é outra coisa. Fé, a obra de fé, ela exige de seus filhos cautela, providência, cuidado, amor, planejamento. E Deus nos dá estas virtudes para que exerçamos a sua obra com sabedoria. Agora, a fé que o texto trata aqui neste momento não é esta fé em que nós nos colocamos, em que nós nos empregamos para realizar a evangelização, a intercessão. Não. Aqui a fé trata-se da fé salvadora. Fé operante, aquela em que nós nos dedicamos a Deus e confiamos nas providências de Deus para tais realizações. Mas aqui, quando se fala somente a fé, quando Martinho Lutero trouxe essa expressão para as igrejas reformadas, é no sentido de que somente a fé em Cristo Jesus
para a salvação. Para a salvação. É desta fé salvadora que Martinho Lutero tratou para que nenhuma personagem bíblica, seja quem fosse, tivesse coparticipação na redenção do homem. É Jesus Cristo somente, somente Ele, somente a fé, mas é uma fé que tem um endereço certo, é na pessoa de Jesus Cristo, somente. E aí então, estes versículos traz sim, lendo com um pouquinho de cuidado, dentre muitos outros textos, mas escolhemos este para esta noite. Por esta causa, me ponho de joelhos diante do Pai, de quem toma o nome toda a família, tanto no céu como sobre a terra, para que, segundo a riqueza da sua glória, vos conceda que sejais fortalecidos com poder, mediante o seu Espírito, no homem interior. E assim habite Cristo no vosso coração, pela fé. Não há outra forma de Cristo habitar alguém que não pela fé. É pela fé que nós admitimos que somos templo do Espírito Santo, que somos o corpo de Cristo, cujo cabeça é Ele próprio. Não é um corpo sem cabeça. Cristo é a cabeça. É a cabeça no sentido orgânico, mas é o cabeça também no sentido líder. E mais, é pela fé que nós admitimos estar arraigados e alicerçados em amor, porque esta é a mensagem de Jesus Cristo, que supera em muito as mensagens que os homens propagaram o mundo afora. A mensagem de Jesus é central na reconciliação do pecador com o Criador. A Ele toda a glória. E por instinto, o mundo que Deus criou rende glórias a Deus. O céu, pontilhado de estrelas, a terra, o mar, a lua, o sol, as aves, os animais, tudo tributa glórias a Deus, daquilo que Deus criou, por instinto. E ao homem a quem Deus deu a faculdade de corresponder com Deus de forma inteligível e glorificá-lo de maneira consciente, este homem virou as costas para Deus. E ele somente o glorifica quando ele realmente se reconcilia com o Pai, com o Criador, mediante a fé em Cristo Jesus. Se não houver fé em Cristo Jesus, homem algum glorifica a Deus. Então Nabucodonosor não está sozinho em olhar para o reinado que ele havia conquistado e dizer: veja o que meu braço conquistou. É próprio do homem, não é só Nabucodonosor, ele apenas nos representa, e representa todo homem sem Deus, cheio de si, como eu disse no domingo passado, arrogante. E a graça vem e destrói essa arrogância. E vem a fé e é colocada para que, mediante a fé em Cristo Jesus, sejamos salvos para a vida eterna e tenhamos condições de glorificar a Deus. Não como um instinto animal, mas com poesia, com coração realmente grato, e nos quedarmos aos pés de Jesus e podermos dizer que Ele é Senhor, que tudo que Ele fez bom, como diz lá na narrativa bíblica em Gênesis. Tudo que Deus criou de forma perfeita e era bom, como diz Eclesiastes acerca do próprio homem. Deus criou o homem, mas Deus criou o homem bom, mas ele se meteu em muitas astúcias. Sim, e estas astúcias ainda prendem, amarram. E aqui está um aspecto então, somente a fé para a salvação e tudo que dela decorre, bênçãos espirituais e a vida eterna.
Ponto 2, versos 18 e 19, glória somente a Deus, devido à salvação e tudo o que envolveu a sua realização. Então a fé, enquanto ela nos promove e nos dá condições de recebermos diretamente de Deus bênçãos espirituais e a vida eterna, como desdobramento sobre nós, já a glória de Deus, nós firmamos o nosso olhar devido à salvação e tudo o que envolveu a sua realização. É preciso compreender e conhecer, é o que o texto está dizendo, versos 18 e 19, a fim de poderdes compreender. Veja então o propósito, porque é uma cadeia de pensamentos. 14, 15, 16 e 17 está encetando a ideia do porquê Paulo se põe de joelhos a favor dos efésios, daqueles cristãos em Éfeso. E ele diz então, ele se põe de joelhos, ele roga ao Pai, verso 16, para que, segundo a riqueza da sua glória, vos conceda que sejais fortalecidos com poder, mediante seu Espírito no homem interior, e assim habite Cristo no vosso coração pela fé, estando vós arraigados e alicerçados em amor. Verso 18, o propósito, a fim de poderdes compreender com todos os santos qual é a largura e o comprimento e a altura e a profundidade, e conhecer o amor de Cristo, que excede todo o entendimento, para que sejais tomados de toda a plenitude de Deus. Por isso então, a glória de Deus, devido à salvação e tudo o que envolveu a sua realização, é preciso compreender e conhecer esta dimensão que, embora seja algo tão grande, não é impossível ao homem, a quem Deus criou tão perfeito, compreender e conhecer. Por isso então, a fim de poder compreender, e o verso 19, e conhecer, compreender esta dimensão e conhecer o amor de Deus, conhecer o amor de Cristo. Somos pequenos, nossa existência é ínfima diante da existência de certos seres que vivem neste planeta. Uma figueira dura quase 500 anos, uma oliveira, que aliás eu tenho uma rama aqui, dura quase 500 anos, 200 anos, mas o homem dura míseros 80 anos, e o que passa disto é enfado e canseira, segundo as Escrituras. Bem sabemos que a medicina melhorou muito a condição, a qualidade de vida, mas não de todos, não de todos. Nossa vida é muito breve, não podemos vivê-la sem compreender, sem conhecer esta dimensão da realização da salvação de Deus em favor do pecador, e conhecer o amor de Cristo, que excede todo entendimento, porque Ele deixa o seu trono de glória, despe-se de sua divindade, se faz um de nós, sofre as agruras de um ser humano, que nasce necessitado de quem cuide, que aliás, no mundo animal, o ser humano é o que mais tardiamente se torna independente dos pais. Se observa National Geographic e tantos outros documentários fantásticos, mostram muito também dessas questões que envolvem a ecologia ou a questão que envolve a natureza. Filhote de girafa nasce, praticamente não nasce, ele cai de lá de cima e já se ajeita nas patas e vai para o campo. Do leão, os animais marinhos, mas o ser humano não é assim. Não é assim. Somente Rêmulo e Rômulo, na mitologia romana, teve tamanha independência de seus pais, ainda bebezinhos, foram lá, segundo a lenda, criados por uma loba. Mas isso é lenda. O homem precisa de cuidados.
muito tardiamente, a partir dos 12 anos, e vamos dizer que alguns, a partir dos 18 anos, ele consegue caminhar independentemente de seus pais. Mas a gente sabe que também nem todos. Então a vida é muito breve e é preciso que nós olhemos para a Escritura Sagrada e enxerguemos esta glória de Deus no aspecto da realização da salvação. É uma obra gloriosa, por isso que traz a glória de Deus como uma marca. A redenção do homem tem uma assinatura, tem ali a mão de Deus do início ao fim, do Gênesis ao Apocalipse, redimindo, e por fim, do Gênesis ao Apocalipse, o encontro de todos com o Senhor para viver eternamente lá, onde Ele está, Pai, Filho e Espírito Santo, e todos os que foram lavados e remidos no sangue do Cordeiro. É glorioso. Glória somente a Deus. Por quê? Porque ninguém, em lugar algum, pode providenciar ao pecador o seu reencontro ou sua reconciliação com o Criador. Mas Deus se condescendeu, veio até nós, na forma de um homem, e isso demonstrou seu grande amor, tal como João nos escreve, palavra de Jesus 3,16. Porque Deus amou ao mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Quem disse isso foi Jesus. E João escreve o que ele havia dito para Nicodemos, naquele encontro em que Nicodemos vai à noite conversar com o mestre. À noite, porque não queria ser visto pelos seus companheiros fariseus. Um outro detalhe, mas aqui agora, compreender a dimensão da glória de Deus e conhecer o amor de Cristo, que excede todo o entendimento. Última divisão, os versos 20 ao 21, a razão da glória de Deus. Há uma razão. Ele é o Todo-Poderoso, que se condescendeu a nós mediante Cristo Jesus, a cabeça da igreja, que é o seu corpo. Versos 20 e 21, então, diz: Ora, àquele que é poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo quanto pedimos ou pensamos, conforme o seu poder, que opera em nós, a Ele seja a glória, na igreja e em Cristo Jesus, por todas as gerações, para todo sempre. Amém. Tal como no texto, e tal como o texto nos ensina, é assim que nós devemos compreender que Deus deve ser glorificado, honrado, adorado, porque nele habita todo o poder. Ele não tem poder, ele é o poder, é diferente. Deus não tem amor, Ele é amor, é diferente. Ele não tem justiça, Ele é justiça, é diferente. Enquanto nós temos, porque Deus nos doou, nos comunicou, aqui não. Deus tem na sua própria essência estas virtudes enquanto ser. Ele é amor, Ele é justiça, Ele é poderoso, e por isso então o Todo-Poderoso deve ser glorificado. É a razão da glória de Deus é que Ele é o que diz ser. Ele é luz, e nele não há treva nenhuma, nele não há mudança nem sombra de variação. Ele não precisa disto, nós precisamos de mudanças. Quem não passou por uma mudança na vida? Basta se olhar no espelho para o aspecto da mudança aparente. Meus cabelos, cada vez que eu olho no espelho, tem menos. Eu me olho assim, está indo embora, o telhado está indo.
O seu também deve estar indo. E da mulherada também vai diminuindo os fios, porque haja cabelo pela casa, debaixo da cama, no ralo do banheiro. Mas não é só a aparência física nossa que muda. Mudamos por dentro também. Graças a Deus mudamos. E que bom que seja para melhor a partir de Cristo, mudar para melhor. Mas Deus não muda. Ele é justo, Ele é santo, Ele é perfeito, Ele não tem o que mudar. Por isso, glória somente a Deus, neste aspecto, da razão da glória de Deus. E a razão da glória de Deus é quando nós o reconhecemos como o Todo-Poderoso, aquele que criou todas as coisas. Pela sua palavra, diga-se, diz que um certo homem, a paródia que se faz, disse assim: eu também sou capaz de criar um homem. Aí Deus disse para essa pessoa: é capaz mesmo? Sou. Então tá, vamos ver, começa. Aí disse que ele ia pegar assim um tanto de barro assim para juntar. Esse barro é meu, pode começar. E aí? Deus criou todas as coisas mediante a sua palavra. E não é uma palavra qualquer, porque João vai nos dizer, logo no capítulo 1, no princípio era a palavra, e a palavra estava com Deus, e a palavra era Deus. Sem Ele, nada do que foi feito se fez. E Deus fez tudo pelo poder da sua palavra. E Jesus está lá como palavra desde o princípio, trazendo este mundo à existência. O mundo odeia Jesus, mas o mundo deve sua vida e existência a Jesus. Por isso que Jesus veio redimir aquilo que era seu. Por assim dizer, o mundo pertence a Cristo duas vezes. Primeiro, porque foi Ele quem criou, e em segundo, porque Ele veio para redimir aquilo que já era seu. O homem, feito à sua imagem e semelhança. Tem um memezinho por aí, viralizado aí, o sujeito falando a respeito de uma vacina, e ele aparece assim com um cara de macaco, um cara de camelo, um cara de lhama, não sei. Mas é só ali, no meme. O homem não tem aspecto animalesco, mesmo que ele seja deformado por alguma doença congênita. Reconhecemos que é um homem, porque reconhecemos que é uma pessoa. Ele pode ter até um dedo a mais, mas a gente reconhece que é uma pessoa, ou um dedo a menos. A gente reconhece que é uma pessoa. Pode estar desfigurada, uma caricatura de gente, não por causa da aparência, mas por causa do espírito dela. Porque quando se converte a Jesus, a beleza vem, porque a glória de Deus é bela, e a glória de Deus é que nos embeleza, que nos dignifica, que nos torna seus filhos. Glória somente a Deus. Por isso, então, é que nós devemos olhar para este aspecto da glória de Deus e nos inserir. Nos inserir como? Não seria pretensão nossa, não. Capítulo 4, de 1 a 6, nos traz esta ideia, embora aqui mesmo nós já vimos no versículo 20, que o poder de Deus opera em nós. Esta glória de Deus já opera em nós. Mas o capítulo 4, de 1 a 6, então, encerrando, diz: rogo-vos, pois eu, prisioneiro do Senhor, que andeis de modo digno da vocação a que fostes chamados. Aí, glorificamos a Deus, correspondemos com a glória de Deus, quando nós andamos de maneira digna da vocação a que fomos chamados. E aí diz: com toda a humildade, mansidão, com longanimidade, ou seja, paciência, suportando-vos uns aos outros em amor, suportando-vos, como já falamos outras vezes, no sentido de apoio, de suporte. Não é isso? É isso que nós temos aprendido. Verso 3: esforçando-vos diligentemente, cautelosamente, por preservar a unidade do Espírito no vínculo da paz. No vínculo da paz. Há somente um corpo, que é a igreja,
e um só Espírito, como também fostes chamados numa só esperança da vossa vocação. A esperança é a volta de Cristo, é a nossa união com Ele para a vida eterna nos céus. Esta é a esperança da nossa vocação. Há um só Senhor, que é Jesus Cristo, uma só fé, que é a fé salvadora em Jesus Cristo, um só batismo, que é o batismo com o Espírito Santo, e que não tem nada a ver com glossolalia, com línguas estranhas, tem a ver com novidade de vida, com entendimento, com compreensão. Um só Deus e Pai de todos, o qual é sobre todos, este sim, é sobre todos. Eu sou pastor, um líder entre vocês. Não estou sobre ninguém, nem quero estar. Presidente de sociedade alguma deve se sentir acima de seus liderandos. Quem está acima, sobre, é Deus, é o Senhor Jesus Cristo. Mais ninguém. Qualquer um que queira se arvorar sobre a igreja é déspota, é tirano. Não entendeu que ele veio para servir Jesus, e nós devemos vir para servir também. E quem quiser ser o maior, disse Jesus, seja servo de todos. A glória somente a Deus. E aí sim, um só Deus e Pai de todos, o qual é sobre todos, age por meio de todos e está em todos. Obviamente, está em todos os remidos. Vamos entender que a carta é aos cristãos de Éfeso. Todos aqueles que foram lavados e remidos em Cristo, chamados para esta fé salvadora, sobre estes Deus age e opera com poder. A oração de uma criança é tão poderosa quanto a oração de um idoso experimentado e honesto e íntegro na presença de Deus. Por quê? É o poder de Deus que opera em nós. Não é o caráter do homem que eleva o poder. Como dizem por aí, pastor, fulano de tal era forte. Expressão infeliz. Glória somente a Deus. Quando assim entendemos, e quando assim compreendemos a dimensão da glória de Deus, e passamos a entender o amor de Deus, que é glorioso e nos chama para participar da sua glória. Deus nos abençoe nesta conclusão, que eu quero trazer palavras conclusivas com respeito ao tema que nós falamos hoje. Repetindo, sola fide, sola deo glória. Somente a fé, glória somente a Deus. A glória de Deus não é um conceito abstrato, tampouco podemos limitá-la a algo que ofertamos a Ele. Deus revela a sua glória na beleza, harmonia e exuberância da sua perfeita e boa criação. Os céus declaram ou proclamam a glória de Deus, e o firmamento anuncia as obras de suas mãos, diz lá o Salmo 19, verso 1. Na criação perfeita de Deus encontramos todos os seus atributos, como poder, justiça, misericórdia, bondade, sabedoria. E a fé, que podemos dizer, a fé mediante a qual somos justificados, não é cega, é muito mais que um mero exercício intelectual. Ter fé é confiar, é abandonar-se nas mãos de Cristo Jesus, reconhecendo a enormidade de nossa culpa e a totalidade da nossa incapacidade para libertar-nos por nós mesmos do pecado, como afirma Paulo, que tenazmente nos assedia. Tenaz é um aparelho de se pegar peças aquecidas ou superaquecidas, e o pecado tenazmente gruda, nos assedia. Somente Cristo pode nos livrar do pecado. É admitir que os méritos humanos são inúteis para fins de justificação. É lançar mão do valor infinito da pessoa
e obra do Filho de Deus. Ter fé em Jesus Cristo é deixar-se ser salvo por Ele. Assim, entendemos o aspecto da glória e da fé, e o que de ambas decorre sobre as nossas vidas, para que compreendamos, entendamos o amor de Deus e nos tornemos mais sábios, mais operantes, mais dedicados, mais gratos. Que Deus assim nos abençoe. Amém. Louvamos-te, ó Deus, pelo dom de Jesus, que por nós pecadores morreu sobre a cruz. Aleluia, toda glória te rendemos, Senhor. Aleluia, tua graça imploramos, amém. Louvamos-te, ó Deus, pois nos mandas a luz, que brilhando nas trevas a Cristo conduz. Aleluia, toda glória te rendemos, Senhor. Aleluia, tua graça imploramos, amém. Louvamos-te, ó Deus, por teu Filho Jesus, que foi morto, mas vive no reino da luz. Aleluia, toda glória te rendemos, Senhor. Aleluia, tua graça imploramos, amém. Louvamos-te, ó Deus, e rogamos, Senhor, dá-nos sempre sentir teu poder, teu amor. Aleluia, toda glória te rendemos, Senhor. Aleluia, tua graça imploramos, amém. Oremos então, nesse momento, colocando-nos diante de Deus mais uma vez. Fechemos nossos olhos. Pai amado, agradecemos, porque a Tua palavra, Deus, nos ensina a respeito da Tua glória e a respeito desta fé salvadora com que o Senhor nos agraciou. Obrigado, Senhor bendito, pela Tua palavra e pelo Teu Espírito Santo, que nos ensina, que nos capacita a compreender a dimensão desta fé, a dimensão da Tua glória na realização da salvação, todos os detalhes minimamente cumpridos e concluídos segundo o Teu plano redentor para o homem pecador. E por isso, ó Deus, após compreendermos tamanha redenção, também, ó Deus, é do Teu querer que nós entendamos o Teu amor, o amor de Cristo, que excede todo o entendimento. Mas nós temos a mente de Cristo e suplicamos, ó Pai, abra nossa mente, para que sejamos tomados deste amor e exerçamos, ó Deus, a nossa vida cristã, a nossa curta carreira cristã, debaixo, ó Deus, desta graça maravilhosa que é entender este amor e viver, ó Deus, debaixo deste amor, e viver, ó Deus, a vida presente, realizando o que o Senhor nos confia com amor. Ajuda-nos, ó Pai, leva a Tua igreja a bom termo, que o Senhor, ó Deus, estenda a Tua mão sobre as nossas crianças, que aliás são suas, os Teus cordeirinhos, as Tuas ovelhinhas. Ó Deus, dirige adolescentes, jovens, homens e mulheres, toma o Teu pequenino rebanho, ó Deus, aqui de Terra Nova nas Tuas mãos, como até aqui o Senhor tem conduzido.
neste ano tão difícil, em que pouco nos reunimos, suplicamos que o Senhor venha, ó Deus, multiplicar a sementeira, ó Pai, multiplicar o número dos que são salvos, aumentando as fileiras, ó Deus, dos teus filhos redimidos aqui em Terra Nova e para onde esta mensagem chegar, mensagem de salvação, de graça, de redenção, que o teu bom Espírito, ó Deus, venha agir dentro do homem interior, renovando-o, ó Deus, e reconciliando-o contigo. Tenha misericórdia de nós, dá-nos uma semana aprovada na tua presença, livra-nos, ó Deus, da peste que se propaga. Nós oramos em nome e por amor de Jesus, teu Filho, nosso Senhor e Redentor. Amém. Agora, irmãos, que a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, que o amor de Deus, nosso Pai Celestial, que as ricas e eternas consolações, a instrução, a sabedoria procedentes do Espírito Santo de Deus sejam sobre vós, sobre toda a igreja, aqui em todo lugar, agora e sempre. Amém. Castelo forte é nosso Deus, escudo e boa espada. Glória, 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 glória ao que é digno, glória a Deus somente, glória para todos sempre, glória eternamente, porque dele, por ele e para ele são todas as coisas. Glória, Ao que é digno, glória, a Deus somente, glória, pra todos sempre, glória eternamente. Glória, ao que é digno, glória, a Deus somente,